Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos nesta manhã de segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, a mais uma mensagem para o coração. E nesta manhã eu quero ler, pensar e refletir com você, meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus, um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias e outro um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero começar esta reflexão perguntando para você que está me dando o privilégio de me ouvir. Para você, quem é Jesus? O texto que acabamos de ler, o fato que acabamos de narrar aqui, aconteceu logo após a multiplicação dos pães, aconteceu logo após mais um embate dos fariseus e dos saduceus, os chamados religiosos doutores da lei dos tempos de Jesus. Aconteceu logo após Jesus ter declarado aos seus discípulos que eles deveriam tomar cuidado com essas doutrinas falsas de religiosos que só colocam peso sobremaneira na vida das outras pessoas, desses religiosos que têm aquele costume de dizer: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: cuidado com a doutrina destes homens, porque a doutrina desses homens é do inferno. Lance para fora o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas, depois desses acontecimentos, o texto não diz, somente diz que Jesus saiu da onde estava e foi para a região de Cesareia de Filipe. Essa região de Cesareia de Filipe é aonde estava o palácio de Herodes, governador de toda a Palestina, de toda a Judéia. Porque Herodes não governava a Palestina de Jerusalém. Herodes era o governador de toda a região da Palestina, mas o palácio de Herodes, o governo central de Roma na Palestina, era em Cesareia de Filipe, melhor dizendo. E Jesus tomou do barco junto com seus discípulos e atravessou para a região de Cesareia, que era uma região gentílica. Jesus saiu da região da Judéia e da Galileia. E quando eles estavam ali naquele momento de comunhão, naquele momento silencioso, somente Jesus e os 12, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos dizendo: olha, uma grande multidão me segue. Essa multidão tem ouvido da palavra que eu tenho pregado, essa multidão tem recebido as benécias das bênçãos celestiais, vidas têm sido curadas, vidas têm sido libertas, vidas têm sido transformadas,
sinais e maravilhas estão acontecendo no meio desta multidão que tem me seguido, mas eu gostaria de saber o que as pessoas que me seguem estão dizendo quem eu sou. Para as pessoas, para aquelas multidões, quem eu sou. E imediatamente os discípulos começaram a dizer para Jesus: olha, Jesus, alguns dizem que o Senhor é a reencarnação de João Batista, outros estão dizendo que o profeta Elias, que lá no Velho Testamento foi levado aos céus, arrebatado numa carruagem de fogo, retornou e o Senhor é o profeta Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas que retornou, Jeremias, Amós, Obadias, Abacuque, Isaías. O Senhor é um dos profetas que retornou para continuar a pregar o reino de Deus. E ao ouvir o que a multidão pensava ao seu respeito, Jesus então faz uma segunda pergunta. E esta agora era uma pergunta para aquelas pessoas que eram íntimas. Porque as multidões seguiam Jesus, mas as multidões não estavam todo um instante com Jesus. Mas os 12, sim. Os 12 comiam com Jesus, tanto o café da manhã, o almoço e o jantar. Se Jesus dormisse num jardim, na floresta, se Jesus dormisse em uma determinada casa, os 12 também ali estavam. Os 12 participavam intensamente e intimamente da vida de Jesus. Então Jesus quis saber destas pessoas que eram mais íntimas, que estavam ali próximas, vendo outros sinais que as multidões não estavam vendo. Jesus quis saber daqueles que estavam recebendo algumas instruções que as multidões não estavam recebendo. Porque Jesus deu muitas instruções para os seus discípulos e Jesus deu muitas outras instruções para os seus 12, a quem ele chamava de apóstolos. E naquele momento Jesus diz: ok, as multidões estão dizendo tudo isso ao meu respeito, mas vocês que são íntimos, vocês que são mais chegados do que irmãos, vocês a quem eu chamo de amigos, para vocês, quem eu sou? E imediatamente o texto diz que Pedro respondeu. Mas eu acredito que entre a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro, houve um hiato de silêncio absoluto. E depois desse pequeno intervalo de silêncio, Pedro responde, movido pelo Espírito Santo, porque Jesus declara, no decorrer do texto, que quem revelou a Pedro a verdade que ele estava dizendo não era a carne nem o sangue, não era o intelecto de Pedro, mas era o Espírito Santo falando da parte de Deus para lançar o fundamento da igreja que seria edificada em Jesus. Naquele momento, Pedro responde a Jesus: Tu és o Messias, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Interessante que Pedro deu uma resposta única em duas partes distintas. Primeiro, Pedro diz a Jesus: olha, Jesus, o Senhor é aquele que lá em Gênesis 3,15, depois através de Abraão, depois através de Moisés, depois através do salmista Davi, depois através de profetas do passado,
Tu és aquele Messias prometido que viria salvar e libertar Israel. Mas mais do que o Messias prometido, tu és o Filho do Deus vivo. E isso me fez pensar. Para mim, Jussi Eduardo Costa, pastor, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Para mim, quem Jesus é? Eu poderia aqui tecer diversos comentários e diversos atributos de quem é Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, ele é o príncipe da paz, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o verbo que se fez gente, ele é a glória de Deus que habitou entre nós, ele é aquele que é a estrela da manhã enviado para salvar e buscar o que havia se perdido. Eu poderia aqui ficar citando dezenas de versículos bíblicos sobre quem é Jesus. Mas não adianta eu citar estes versículos bíblicos se eu não tiver uma experiência com este Jesus, se eu não souber responder quem é Jesus para mim? É muito fácil, é muito simples eu dizer que Jesus é o Filho de Deus. É muito fácil, é muito simples dizer que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. É muito fácil, é muito simples eu dizer que Jesus é tudo. E talvez seja este pensamento, e talvez seja esta resposta que você já tenha dado quando perguntado sobre isso, ou talvez seja esta a resposta que você me dê caso eu te encontre um dia e te pergunte. Mas acontece que Jesus é muito mais do que isto. Jesus não é somente tudo. Jesus, para mim, Jussi Eduardo Costa, Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a paz que excede todo o entendimento. Mesmo no meio de tribulações e de lutas, Jesus é aquele que me acalma, que me dá tranquilidade, que me abre portas, que me mostra saídas. Jesus é aquele que me mostra o caminho que eu devo a seguir, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o meu amado. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Sim, Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do porvir. Nós estamos enfrentando um momento caótico, um momento pandêmico, um momento onde vidas estão deprimidas, ansiosas, desesperadas, vidas estão sem um rumo a seguir. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu tenho um rumo a seguir, porque Jesus é o meu rumo. Jesus é o meu prumo. Se eu viver, eu vou viver para a glória de Jesus. Mas se eu morrer, eu vou estar ao lado de Jesus.
e ninguém pode roubar esta verdade que Ele mesmo me garante, que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, eu quero convidar você, e já encerrando esta mensagem, eu quero convidar você a refletir quem Jesus realmente é para você. O que Jesus realmente representa na sua vida. E se você ficar sem uma resposta, eu quero te dar um conselho. Dobre o teu joelho, ou mesmo sentado ou de pé, porque independente da forma que você estiver, a partir do momento que você buscar a Deus em nome de Jesus, Ele vai te ouvir e o Espírito Santo vai agir na tua vida. Então eu te dou um conselho. Peça em nome de Jesus ao Deus Pai que o Espírito Santo se manifeste e revele quem Jesus Cristo verdadeiramente é. E aí você então não somente será salvo, não somente terá perdão dos teus pecados, mas você viverá uma vida abundante, mesmo no meio das tribulações. Eu quero convidar você a ouvir uma música que eu vou publicar junto com esta mensagem. Eu não posso publicá-la no YouTube, mas eu vou compartilhar esta mensagem no WhatsApp, no Facebook, e junto, embaixo, eu vou compartilhar uma música do Ministério de Louvor da Igreja Batista Nações Unidas, do meu amigo pastor Luiz Saião. Eu quero que você ouça esta música. Eu quero que você veja, através do canto, quem é Jesus. E que ele se revele a você e que você encontre descanso para a tua alma. Em nome de Jesus, seja abençoado. É o que eu te desejo, não somente agora, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você neste momento tão difícil que você está passando, não somente agora, mas para todo sempre. Amém e amém.